Boa tarde, que a paz de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nesta tarde, nessa tarde, que você possa ter uma tarde de paz e de prosperidade na sua vida e na vida da sua família. Deus seja eternamente louvado. Receba e tome posse da bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar, nós vamos falar sobre a palavra profética em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Romanos é uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para os romanos de Roma, os cristãos de Roma. E aqui no capítulo 5, versículo 12, nós vamos falar sobre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Amém? Então vamos lá. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e a Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam este perdão. E verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá a vida. E assim como muitos serão humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que palavra, hein? É um pouco longo, Um pouco longa a leitura. Talvez se torne até um pouco cansativa, mas ela é de um grande significado. Ela tem um grande direcionamento para os queridos irmãos e as queridas irmandade e queridas ovelhas. Aqui é o seguinte, Adão e Cristo. Então, o pecado, ele entrou na nossa vida, entrou na humanidade através de Adão. Então, por um só homem, o pecado entrou na nossa vida. E a partir do pecado, o que ocorreu foi a morte eterna. A morte eterna para a vida espiritual.
Então, e por um só homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, a salvação da sua alma, a salvação dos seus pecados, salvação para a vida eterna no reino do céu. Então, a partir do momento que você aceita o único homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus lhe dá a graça gratuitamente. Quando fala graça, é gratuitamente a sua salvação, a salvação da sua alma, e Deus lhe concede vida eterna no reino do céu. Então é isso que quer significar esse texto, a essência primordial desse texto. Aqui também fala sobre a lei, né? A lei de Moisés. Então, a partir do momento que houve a lei de Moisés, os judeus seguem, alguns judeus seguem até hoje a lei de Moisés. Então, aqui no final do versículo 25, Paulo fala o seguinte: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. É isso que acontece, a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus lhe concede neste momento a vida eterna no reino do céu. Então essa é a palavra da tarde, a palavra profética da tarde. Deus seja eternamente louvado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E quem não me conhece ainda, meu nome é Evangelista Misael. Eu que criei o canal Ponto da Fé. Amém? Então Deus seja louvado. Até o próximo vídeo, hein? Não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.